Por que que é tão importante, dona Cláudia, o empreendedorismo feminino? Por que é tão importante falar sobre empreendedorismo feminino? Na verdade, hoje nós continuamos, né, uma desigualdade muito grande no Brasil, de mulheres ocupando cargos mais relevantes nas empresas e também a desigualdade, né, dentro das empresas, da quantidade de homens e de mulheres ocupando gerências, diretorias e até mesmo cargos até menores. Então, a quantidade de mulheres que estão no mercado é bem inferior à quantidade de homens. E é o contrário em relação à população, né? A maior população é de mulheres, em compensação, a maior quantidade de pessoas empregadas ou empreendedoras é masculina. Dona Cláudia, eu estava vendo uma pesquisa feita pelo site Valor Econômico, né? E eles levantaram um dado de que entre os entrevistados, 46% dos empreendedores eram compostos por mulheres, né? E uma coisa interessante é que muitas mulheres têm medo de adentrar dentro do mercado de trabalho, de se aprofundar dentro, porque ficam com medo de deixar a sua vida de mãe, dona de casa, fica com medo de deixar de exercer seu lado materno, né? Mas a senhora é um exemplo clássico, um belo exemplo, uma ótima referência de que dá para conciliar a vida materna com a vida profissional. Então, dona Cláudia, o que é que a senhora tem a dizer a essas mulheres que têm esse receio assim de não querer ir para frente por conta da família? Primeiro, nessa estatística que você coloca, muitas dessas mulheres, elas se veem como se estivesse ali como empreendedoras só para dar uma ajuda na questão financeira do lar. Elas nem se veem como empreendedora. É mais como se ela estivesse fazendo um bico. Sim. Ela nem se reconhece como empreendedora. Então, para ela, é um bico que ela está fazendo para ajudar a pagar a escola de um filho, ou para ajudar a alimentação, enfim. Ela não se coloca, se enxerga como empreendedora. E a maioria, elas não acreditam que elas possam galgar caminhos maiores, cargos maiores, que elas podem ao mesmo tempo ser mãe, uma grande mãe ou empreendedora. Ela acha que ela tem que fazer uma escolha, ou ser a mãe ou ser a empreendedora. E não há necessidade de você fazer essa escolha. Você Sim. pode fazer as duas coisas e fazer muito bem feita. Eu tenho 3 filhos e tenho certeza que fui presente. Porque existem muitas mães que dizem assim, mas a mãe que viaja, ela não está presente. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu presto consultoria para vários lugares do mundo e em vários lugares do Brasil. Então, sempre viajei muito. Então, pode dizer, Cláudia fica 15 dias quando vai para a Índia, Cláudia fica tantos dias quando vai para a Grécia, tantos dias quando vai. Em compensação, quando eu voltava, quando meus filhos eram crianças, eu voltava plena para os meus filhos, plena. Eu podia estar cansada como fosse, mas assim, eu brincava com os meus filhos, eu fazia questão, podia ter 3 secretários dentro de casa, eu fazia questão, eu ir para a cozinha, eu cozinhar para os meus filhos. Se meu filho acordasse à noite, eu não queria que ninguém, era eu e meu esposo que íamos para cuidar dos nossos filhos. Então, assim, eu estava plena naquele momento que eu estava ali. E quando eu estava fora, a partir do momento que eu saía do ambiente de trabalho, qualquer lugar que Sim. eu estivesse, à noite eu fazia questão de ligar, saber como é que foi o dia. Então, eu estava presente. Mesmo estando em outro país ou estando em outro lugar, eu também me fazia presente todos os dias. Então, e existem mães hoje, você tem ideia, que, por exemplo, está com um filho ali 24 horas e ao mesmo tempo não está. Sim. Por quê? Porque está no celular, o filho está do lado com o celular, a mãe do outro lado com o celular, a mãe não presta atenção, não brinca com o filho, não interage com o filho, não dá o celular até para que o filho e a filha deixem em paz, para que tenha sossego, para que tenha... Então, o que importa é a qualidade do tempo que você fica com sua família. Então, a mulher tem que parar com isso. Ela tem que entender que ela pode, sim, ser uma grande empreendedora e pode ser, sim, uma grande mãe. E nem sempre a quantidade de horas que eu passo do lado do meu filho significa dizer que são horas de qualidade. Então, o que vai valer mais? Ter um pai e uma mãe que fica 100% no celular
e que não dá atenção, não brinca, não quer saber como é que o filho está, não quer saber com quem anda. Por exemplo, a primeira coisa quando eu chegava de viagem era dizer, filho, hoje é dia de reunir todos os amigos, vamos fazer uma noite de pizza aqui em casa, ou vamos comer alguma coisa, traz seus amigos para cá, vamos fazer um cachorro quente, seja lá o que for. Ou seja, eu sempre trazia os amigos dos meus filhos presentes para conhecer cada um. Muito bem. Então, isso faz a diferença. Eu diria até para assim, para essas mães que estão abdicando completamente da sua vida profissional para se dedicar aos filhos, que deixo bem claro, não é uma crítica, né? Cada um tem suas escolhas, eu respeito muito bem suas escolhas, mas o que eu vejo muito nas consultorias que eu presto? Pessoas que estão agora retomando a sua carreira, que parou tudo para se dedicar aos filhos. Então, muitas dessas pessoas hoje, o que está acontecendo? Elas estão cobrando dos seus filhos o tempo que elas se dedicaram inteiramente a eles, achando que eles têm a obrigação de dar um retorno em relação a isso. E o filho, ele não vê isso como uma obrigação de dar um retorno, né? Ou seja, e aí a mãe, ela se frustra. Ela se frustra porque ela fica esperando que o filho venha retornar para ela o tempo que ela se dedicou só a ele. Então, isso é importante ela saber que o ser mãe é uma coisa, mas ela não pode esquecer de ser mulher. Ela não pode esquecer de ser esposa. Ela não pode esquecer que ela tem uma vida e que a vida não para. A partir do momento que ela larga a carreira dela, o retornar, existe um esforço muito maior. Então, ela tem que estar preparada. Quando ela diz assim, eu vou largar tudo para cuidar do filho, ela tem que saber se ela está preparada para esse galgar do retorno.